Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live. Vamos para mais um assunto sobre o duplo e hoje eu trouxe para vocês, o tema é: Oi Dilma Oliveira, bem-vindo, boa noite. Hoje o assunto é do livro que está em espanhol, O Duplo, Como Funciona. Eu trouxe vários pontos para passar para vocês e um dos pontos chaves é uma explicação sobre o sonambulismo. Boa noite, bem-vinda, querida. Obrigada por estar me assistindo. Um dos pontos chaves aqui que eu quero passar para vocês é sobre o sonambulismo. A explicação é sobre o sonambulismo. Tatiana, bem-vindo, Tatiana Pinheiros. Bem-vinda, boa noite. Esse livro ele está em espanhol. O Duplo, Como Funciona. Para quem não sabe, quem está chegando agora, quem não conhece, é sobre a lei do desdobramento do tempo do físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. Tá? E eu trouxe alguns pontos desse livro que está em espanhol, tá, gente? Eu elaborei uma aula e eu explico ele detalhadamente. E o link está aí na minha bio, quem quiser saber mais sobre ele, tá? Sobre esse livro, tá bom? Em espanhol. Eu trouxe vários pontos, mas um dos principais é sobre o sonambulismo. Como que ele vê a parte do sonambulismo, explicado dentro desse assunto. Não há milagre. Um pensamento fixo. Você ama esse tema? Maravilha. Obrigada, querida, obrigada. Não há milagre. Um pensamento fixo ao longo do tempo, no futuro, pode aparecer instantaneamente no presente. Quando a gente tem um pensamento fixo, quando você está pensando, a gente tem mais ou menos 60, 70 mil pensamentos por dia, mas a maioria é recorrente. Quando a gente tem um pensamento fixo, o tempo todo pensa aquele mesmo pensamento, ele se fixa no futuro. Esse potencial, ele se fixa no futuro. E ao passar do tempo, ele pode vir ser atualizado ou vivenciado, experienciado instantaneamente no presente. É isso que ele fala sobre esse assunto, tá? No entanto, temos que tentar consertar o futuro antes que ele nos incomode. Se você tem um pensamento ruim, o que o Jean-Pierre fala? É melhor consertar um futuro do que fabricar outro. É isso aqui que ele fala. É melhor você consertar. Gente, dentro desse assunto da lei do desdobramento do tempo, ele explica detalhadamente que pode sim ser consertado o futuro. Olha só, no entanto, temos que tentar consertar o futuro antes que ele nos incomode. Um pensamento fixo ao longo do tempo no futuro pode aparecer ou ser atualizado instantaneamente no presente. No entanto, temos que tentar consertar o futuro antes que ele nos incomode. Dentro desse conhecimento, boa noite, Rivori. Boa noite, bem-vindo. Temos que consertar esse futuro antes que ele nos incomode. O futuro existe antes do presente e o duplo, e só o nosso duplo pode consertá-lo. Eu já fiz live, já tem vídeos, postagem aí, ó, no meu perfil aí no Instagram, falando sobre este assunto. O futuro acontece primeiro do que o presente. Vamos lá, para vocês entenderem melhor. Como entender isso daí? Essa live aqui, eu pensei nela antecipadamente, antes de acontecer, antes de fazer ela aqui.
Percebeu? Anteriormente, eu pensei sobre o assunto, pensei sobre a live, em fazer a live anteriormente. O que eu fiz? Eu antecipei o futuro e simplesmente agora estou atualizando este pensamento. Vocês entenderam? É assim que acontece tudo que a gente vive na realidade. Primeiro você pensa sobre o assunto, depois você atualiza. Por isso que ele fala que o futuro acontece primeiro do que o presente. Vamos lá. Vários pontos que eu estou passando para vocês. Os seres que vivem no futuro o atraem em seus sonhos para mudar seus pensamentos e transformá-lo em uma marionete. Os seres que vivem no futuro o atraem em seus sonhos, mas no sono paradoxal, através do quê? Dos sonhos, não é os sonhos de sonhar, gente, através dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Esses seres que estão no futuro, que vivem no futuro, ele nos atrai através dos nossos sonhos e mudam os seus pensamentos e transformá-lo em uma marionete. Eles fazem isso enquanto nós dormimos. Eles mudam os nossos pensamentos e transformam a gente em marionetes. Eles também sabem como apagar da nossa memória as más lembranças que o levariam a fugir delas, substituindo-as por imagens tão agradáveis quanto enganosas. Se você não troca de informação com o seu duplo, o que acontece? Você troca com esses parasitas que vivem no futuro e eles fazem nós de marionetes. Como é isso, gente? Mudam os nossos pensamentos, muda a nossa forma de viver. Você pensa que os pensamentos são seus e não são. São colocados por esses parasitas e você vira marionete deles. Entende? Vamos continuar aqui. Eles também sabem como apagar da sua memória as más lembranças que o levariam a fugir delas, substituindo-as por imagens tão agradáveis quanto enganosas. E eles conseguem enganar a muitos. Através do que, gente? Dos nossos desejos. O que o Jean-Pierre fala dentro desse conhecimento? Que os nossos pensamentos para esses seres que estão nas trevas são luminosos. Então, eles são atraídos pelos nossos desejos e pelos nossos pensamentos luminosos. Eles se alimentam desses desejos. E por isso que eles podem modificar os nossos pensamentos e toda a nossa vida. E leva a gente para longe do nosso duplo e muito mais longe do Criador. Às vezes, vamos lá, a explicação aqui do sonambulismo, gente. O que significa a pessoa estar sonâmbula, a pessoa ficar sonâmbula? Às vezes, quando seu duplo vem até você à noite e vê seu futuro horrível que você fabricou, ele não se atreve ou não se aventura e você fica sonâmbulo. Quem faz isso, gente? Nosso duplo. Às vezes, quando seu duplo vem até você à noite e vê seu futuro, porque ele vê antecipadamente o nosso futuro, como ele vai escolher e trazer para nós, ele não se aventura e você fica sonâmbulo. Vocês entenderam isso, gente? Nosso duplo, vamos lá. Nosso duplo, ele está no passado do Criador, no passado luminoso. Passa 4 tempos, primeiro tempo, passa 4 tempos, nós estamos no 4º tempo, no futuro do nosso duplo e no futuro do Criador. Passa mais 3 tempos e aí é o nosso futuro. Quando a gente dorme, você troca de corpo energético com seu duplo. Deve trocar, né?
Isso quando não toca com parasita. E o nosso duplo vai com o nosso corpo energético selecionar os melhores futuros para trazer para nós. O que acontece? O nosso duplo vê, como ele seleciona, ele vê os futuros que nós fabricamos. Quando ele vê esses futuros e percebe que são horríveis, o que acontece? Ele não se atreve a ir buscar essas informações para trazer, para você atualizar no presente. O que acontece? Você fica sonâmbulo. Gente, olha só. Quando a gente dorme, nosso corpo energético sai do nosso corpo físico. É isso que o Jean-Pierre estudou e provou cientificamente a ausência do corpo energético enquanto a gente está dormindo. O que acontece? A pessoa que é sonâmbula, ela não está com o olho aberto, eu já vi, né? A pessoa está com o olho aberto, andando, ou às vezes até deitada, mas está dormindo. O olho está aberto, mas a gente percebe que a pessoa está dormindo. Por que isso acontece? Porque o corpo energético dessa pessoa sonâmbula não saiu dela. Se não saiu dela, o duplo está ali com ela. Fala que o Jean-Pierre fala que o duplo fica ali, perto da pessoa, e não vai no futuro, não se atreve, ele não se aventura e você fica sonâmbulo. Ele não se aventura a ir buscar informação, porque você só fabricou coisa ruim. Outra coisa é pesadelos. Quando a pessoa tem pesadelos, é porque a pessoa se aventurou longe do duplo, é claro, aí em lugares ruins. Se aventurou em lugares ruins. O que acontece? O corpo sente isso. Então, ele dá um sinal e a pessoa volta imediatamente. Por isso que a pessoa passa mal e tudo mais, quando tem pesadelos. Vamos lá. Continuando aqui, gente, dos pontos. Vocês entenderam aqui o que é por que a pessoa fica sonâmbula, né? Porque o corpo energético dela não sai do corpo dela. Não sai. Aí a pessoa fica sonâmbula. Porque ela fabricou tanta coisa ruim que o duplo dela não se atreve a ir buscar informação no futuro. Entenderam, gente? Vamos lá. Além da morte, que é o destino de todo ser humano nesta terra, não há destino, nem karma, nem predestinação. Também não é por acaso. Tudo está escrito com antecedência, pois seu futuro está sempre disponível para você, mas é você quem o escolhe antes de atualizá-lo. Isso aqui também eu já fiz live, já fiz postagem sobre esse assunto. Não há destino, não há predestinação e também não existe o acaso. Tudo já está escrito com antecedência, tudo já existe com antecedência. A gente, só seleciona as informações, porque tudo já existe. Pois seu futuro está sempre disponível para você. O futuro está sempre disponível para você, mas é você quem o escolhe antes de atualizá-lo. Vocês sabiam disso? Que é você que escolhe o futuro antes de atualizá-lo. E você faz isso junto com o seu duplo. Não existe acaso, não existe karma, nem predestinação. É isso que ele explica aqui. Gente, e ele explica isso cientificamente, através de cálculos matemáticos. Ele explica esse assunto. Isso aqui não é misticismo e não tem nada a ver com religião. É algo cientificamente comprovado, para vocês terem uma ideia. O futuro sempre foi feito por alguém antes de atualizá-lo. Você escolhe esta atualização porque pensa como ele. Como o futuro já existe, foi fabricado por alguém.
deixa eu explicar aqui melhor para vocês entenderem. Quando você tem um pensamento, você está fabricando um futuro. Mas não é só você que pode atualizar ou viver esse futuro. Qualquer pessoa no planeta pode experienciar esse potencial que você fabricou. Olha aí, ele fala que alguém fabricou esse potencial. E você, se pensar igual essa pessoa, você pode atualizar esse potencial. Ou o planeta inteiro. Já fiz também live falando sobre isso. Então, não existe livre-arbítrio? Existe sim, a escolha. A escolha. Olha aqui, ele está falando, existe sim. Ó, você, o futuro já existe, está disponível, mas é você que escolhe. Então, aí entra o livre-arbítrio. Você, olha aqui, ó, é você quem escolhe antes de atualizá-lo. Tudo já existe, mas você escolhe se você quer viver aquilo ou não. Então, existe sim o livre-arbítrio. Entendeu? E olha só, é você quem escolhe. O seu duplo traz para você, ó, você fabrica, você escolhe, e o seu duplo seleciona isso e traz para você. Existe sim, e bem claro aqui, tá? Rivori. Não sei se é assim que pronuncia. Entenderam? Olha só, para você ver como que está aqui o livre-arbítrio. O futuro sempre foi feito por alguém. Lembra? Estão tudo arquivado. Qualquer pessoa pode ter um pensamento e você pode atualizá-lo. Ou você tem um pensamento e qualquer pessoa pode atualizá-lo. Você escolhe esta atualização porque pensa como ele, como a pessoa que teve aquele pensamento. Entende? A pessoa teve um pensamento, se você tem um pensamento semelhante àquela pessoa, você vai atualizá-lo. Quando você tem um pensamento, lembre-se sempre, esse pensamento é seu e do planeta inteiro. Gente, essas catástrofes, essa situação que acontece por aí, de milhares de pessoas, às vezes passam por situação difícil, é porque todas aquelas pessoas, em algum momento, elas tiveram todas o pensamento semelhante. Por exemplo, o que aconteceu aí, ó, do terremoto que matou milhares de pessoas. Entendeu? Todas aquelas pessoas, com certeza, teve um pensamento igual. Em algum momento, elas teve um pensamento igual. E a gente pode escolher, sim. Você escolhe o futuro antes de vivê-lo. Isso junto com o seu duplo. Quem faz isso é o seu duplo. Você atualiza em sua vida os futuros em que acredita. Você atualiza em sua vida os futuros em que acredita. Então, nada acontece se você não acreditar. Não acreditar. E se você nunca pensou, vamos supor, vamos supor que você tem uma ideia. Vamos lá dar um exemplo aqui. Uma pessoa que mora lá no Japão tem um certo costume, uma forma de viver. A gente não sabe que os costumes deles são diferentes dos nossos, mas a gente não sabe como é esse costume. Então, aquilo não existe para nós. Não existe, a gente não acredita porque não existe para nós. Entendeu? Não existe. Então, a partir do momento que você vê a situação, você pensa sobre ela e você acredita, então isso você fabrica um futuro dentro desse contexto. E aí, vai passando o tempo, você pode atualizar esse pensamento como potencial. Você e qualquer pessoa no planeta ou o planeta inteiro, para vocês terem uma ideia. Continuando. E a atualização não depende de você, mas qualquer um pode fazer, basta que pense como você. É o que eu estou falando. Quando você tem um pensamento, você pode atualizar. Atualizar, gente, é viver, experienciar o potencial do pensamento que você criou. Ó, você e qualquer
outra pessoa no planeta. Basta essas outras pessoas pensarem como você, ter o pensamento semelhante. O que fala dentro da física quântica? Pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. Os iguais se atraem. Gente, isso é real. Percebe pelos grupos de pessoas que têm as mesmas ideias, os mesmos costumes. Elas estão sempre juntas. Percebeu? Faz uma reflexão aí para você ver. Por exemplo, pessoas que, antigamente, né, que hippies, pessoas que gostam de certo tipo de música, elas estão sempre juntas. Pessoas que, por exemplo, que gostam de fazer academias, elas estão sempre juntas. Então, ó, pensamento semelhante atrai pensamento semelhante. É como um imã. É eletromagnetismo, gente, puro. Então, você e qualquer pessoa no planeta pode atualizar um pensamento, ou todo o planeta, para você ter uma ideia. Percebeu as consequências dos pensamentos que a gente tem? Não é melhor, não é pensamento positivo, gente. Não é pensamento positivo. Você pode ter um pensamento positivo falso. Isso tem que ser algo autêntico. Não é melhor você ter um pensamento bom, autêntico, real, do que você ter um pensamento positivo falso? Percebeu a consequência dos pensamentos que a gente pode ter? Daí a necessidade do duplo. Olha só onde que entra o nosso duplo. A necessidade do duplo que todas as noites deve apagar os perigosos potenciais criados durante o dia, antes que alguém possa atualizá-lo. Daí a necessidade, daqui um pouco vou até fazer uma prática com o pessoal. A necessidade de você estar em contato íntimo com o seu duplo, fazer essas trocas de informação, enviar o potencial certo para o seu duplo, receber a informação certa do seu duplo, sem parasitagem, para você ter o melhor na sua vida. E o nosso duplo faz escolhe para nós os futuros enquanto nós estamos dormindo. O nosso duplo vai com o nosso corpo energético selecionar os futuros potenciais para trazer para nós no momento presente. Daí a necessidade do duplo que todas as noites deve apagar os perigos potenciais criados durante o dia, antes que alguém possa atualizá-lo. Todas as noites, devemos pedir para o nosso duplo corrigir e apagar todos os potenciais, os pensamentos com potenciais perigosos que nós criamos durante o dia. Isso é muito, muito importante. Quando a gente faz isso, você está se equilibrando tudo à sua volta e equilibrando o planeta. É assim que ele fala, que o Jean-Pierre fala, é melhor do que você fazer meditação e outras coisas pela paz mundial. Quando você se equilibra, você equilibra tudo à sua volta e também equilibra o planeta. E dessa forma, você não está criando potencial futuro perigoso, nem para você e nem para ninguém. Vocês estão entendendo? Todo o potencial, tudo que a humanidade pensou durante 25.920 anos estão arquivados. Já falei isso em outras lives, outros vídeos, postagem. E agora, no final do ciclo de 25.920 anos, aquilo que é mais perigoso, catastrófico, maléfico, que a humanidade criou, fabricou, está vindo à tona para ser resolvido. Quem vai resolver isso, gente? Nós e o nosso duplo. Nós temos que deixar o nosso duplo resolver, corrigir esses potenciais antes que eles nos incomodem. Para vocês terem uma ideia.
Já falei antes desse assunto, tem vídeos meus antigos aqui no meu perfil, no meu canal no YouTube. Gente, pensamento é energia em movimento. Pensamento não morre. As pessoas morrem, os pensamentos não. Eles ficam arquivados. Tem até alguns estudos, não sei qual que é dos orientais, assim, não procurei saber, que fala sobre os registros acásticos, eu acho que mais os indianos. Já fiz vídeo também sobre isso. Os registros acásticos. Outros falam de karma, né? Karma é algo que trouxe de vidas passadas, que a pessoa tem que viver, que limpar essas coisas todas, mas mais os registros acásticos. Aqui, dentro da lei do desdobramento do tempo, esse conhecimento do Jean-Pierre, ele fala que todos esses potenciais criados pela humanidade estão arquivados em 12 portais zodiacais. E estas informações estão vindo à tona, que é o fala do Apocalipse. O que é Apocalipse? Revelação. Algo que estava oculto está sendo exposto. O que está sendo exposto? Essas informações. Informações de potenciais criados pela humanidade. Aí vocês percebem tudo o que está acontecendo no mundo. A podridão que estava encoberta está vindo à tona. E muitas coisas eles querem enfiar assim, goela abaixo em nós, que a gente deve aceitar, quer que as pessoas, que a gente aceite isso como normal. Não preciso nem falar claramente, que você já, alguém que já está acompanhando por aí sabe, né? Então, gente, o que? Está confirmando o que ele fala, que os potenciais que foram criados pela humanidade durante 25.920 anos estão vindo à tona. Por quê? Para ser... de alguma forma, nós estamos indo de frente a essas situações, porque elas têm que ser resolvidas de alguma forma. Ou experienciado, ter experiências isso como normal, ou eliminá-las de vez, porque elas não vão passar para o próximo nível. Vocês estão entendendo? E tudo o que está acontecendo no planeta são energia de pensamentos potenciais que foram criados pela humanidade. Tudo que acontece, gente, é energia de pensamentos. As catástrofes, tudo o que acontece de ruim, de bom, são energias de pensamentos. Ok? Se vocês gostam desse assunto, quer se aprofundar mais, eu falo para vocês, clica no link aí na minha bio, que tem aulas online, onde eu explico esse assunto detalhadamente. Sobre o primeiro livro do Jean-Pierre, Mude o Seu Futuro através das Aberturas Temporais, e o outro livro em espanhol, O Duplo, Como Funciona. Ele explica bem claramente o que é o duplo e como funciona. E como está em espanhol, eu passei essa aula online para várias pessoas. E se você quiser saber, gente, é só ir lá, tá? No meu link, que está aí na bio. No meu canal no YouTube, eu coloco abaixo do vídeo. Tá ok? Agora vocês entenderam, né? Eu quis passar para vocês essa explicação, o porquê que a pessoa fica sonâmbula. Vou encerrar aqui. Porque a pessoa criou potenciais muito maléficos e o seu duplo, quando a pessoa dorme, ele vem para tocar de corpo energético com ela. Quando ele percebe, porque ele vê todas as dimensões, todas as eras, todas as informações, ele percebe, ele vê. Percebeu que a pessoa só criou potencial ruim, ele fala, não vou buscar informação para essa pessoa viver aqui, porque ela só criou coisa ruim. Então ele fica aqui, junto da pessoa, e o corpo energético da pessoa não sai. E aí a pessoa se torna sonâmbula, ela fica andando porque o corpo energético não saiu. O que é, gente, o corpo energético? Dentro desse estudo, o Jean-Pierre demonstrou a ausência do corpo energético enquanto nós dormimos. Aí ele pergunta, para onde vai? Para onde foi? Aí começa o estudo dele. Começa assim, né? Ele
quer saber para onde foi. E aí ele faz esse estudo profundo e desvenda todo esse mistério, né? E é algo muito, muito transformador. Tá ok, gente? Curtem, compartilhem com mais pessoas para saber desse assunto. E se você gostou e quer aprender mais, é só clicar no link e se inscrever nas aulas online que eu estou dando. Inclusive, vou dar uma prática agora. A quarentena de troca de informação com o duplo, que é algo muito importante neste final de ciclo de 25.920 anos, para facilitar a conexão e a interação e a relação com o duplo, que não é só material, tá, gente? É muito mais espiritual, porque quando termina o ciclo do desdobramento, do nosso desdobramento, nós, com o nosso duplo, entra numa fusão e numa troca de corpo. E o que fala no Apocalipse, que eu sempre termino falando sobre isso. As nossas vestes brancas luminosas estão com o nosso duplo. Quando termina o nosso desdobramento, quem faz essa troca? O nosso duplo. E isto, se a gente estiver em conexão íntima com ele. Do contrário, é retirada essas vestes brancas e vai os dois, você com seu duplo, para as trevas, a escuridão, e perde as vestes branca luminosa. É a outra parte que fala dentro do Apocalipse. A morte eterna. Seria o quê? É retirada essas vestes brancas, o corpo luminoso, ele perde o corpo luminoso e aí vai para as trevas. Então, essa conexão com o duplo, que é a nossa parte divina, a nossa parcela divina, esse contato, essa troca de informação é muito, muito importante. E é o quê? Um princípio vital. Sem essa troca de informação, a gente não vive. Tá ok, gente? Obrigado por vocês estarem me assistindo. Eliane, Abeloto, Denise, Jéssica, Ana. E boa noite e até a próxima live.